falamos de osmose, enfim. E aí, essa aula é uma continuação, porque nós vamos falar sobre as especializações ainda da membrana, tá? Então, para a gente entender, né, como que funciona e a importância aí da membrana, né? Então, a membrana, ela é muito mais, né, do que só deixar entrar e sair, mas ela tem mecanismos e especializações para isso. Vou fechar a porta? Pode fechar. E a janela? Eu arrumo, pode deixar. Tranquilo, Adriano, tranquilo. Tá. Então, beleza. Nós vamos começar falando, então... Nossa, gente, tá tão quente isso daqui. Boa tarde, Dri. Boa tarde, Márcia. Meu computador tá muito lento hoje, não sei o que tá acontecendo. Quer dizer, eu sei, né? Muita coisa aqui nele. Vamos lá. Então, nós vamos falar dos processos, né, de especializações aí da membrana plasmática. E um dos processos aí, né, é a endocitose. Então, essa palavrinha, ela é tranquila até da gente lembrar, né, porque endo significa dentro e cito, dentro da célula. Então, é processo, né, é uma especialização que a membrana faz, né, que ocorre lá dentro da célula. Então, é uma especialização que vai englobar líquidos, macromoléculas, partículas do meio extracelular, né? Esse MPzinho que eu coloquei aí é uma abreviação de membrana plasmática, tá bom, pessoal? E aí a gente tem 3 tipos aí de endocitose. A gente tem a fagocitose. Na fagocitose, a membrana ela vai criar uma projeção e vai absorver partículas insolúveis, partículas sólidas, partículas que não se dissolvem, tá? Já na pinocitose, vai acontecer a absorção de líquidos ou moléculas dissolvidas. Então, pinocitose é tudo que está dissolvido na célula, tá? Que vai entrar dentro da célula. E a fagocitose é a absorção de partículas sólidas, que não são solúveis em água, tá? Exemplos, né, que a gente vai falar um pouquinho de fagocitose. Então, a célula ela pode englobar bactérias, pode englobar vírus, tá? E já na pinocitose são líquidos mesmo, né? Então, as nossas células, elas produzem, por exemplo, suor, né? Na verdade, o suor é uma excreção, né? Mas a célula, ela consegue fazer essa pinocitose aí também. Endocitose mediada por receptor. O que é isso? É um tipo de pinocitose, ou seja, englobamento de partículas líquidas, né, dissolvidas, na qual a molécula que vai ser absorvida, ela liga-se primeiramente a proteínas receptoras que está lá na membrana. Então, a gente precisa lembrar daquele modelinho que eu falei para vocês, modelo mosaico fluido. Lá naquele modelo mosaico fluido, lembra que esse modelinho ele é composto por uma bicamada lipídica, né, de fosfolipídios, e aderida a essa camada de fosfolipídios, a gente tem várias proteínas que vão facilitar, né, entrada e saída de substâncias. Então, essa endocitose que é mediada por receptor são através dessas proteínas, tá? Agora, vamos ver se vai passar aqui o slide. Tá difícil. Eu vou tentar, ó, enquanto não passa aqui, eu vou tentar
abrir pelo celular. Só uma paciência aí, tá, gente? Ai, gente, esse computador. Ele não tá indo, ó. Não tá passando. Meu Deus do céu. Gente, estou tentando aqui, tá bom? Já ele passa. Enquanto isso, só estou baixando aqui no meu celular os slides, que eu acho que vai ser mais fácil. Se eu soubesse, eu tinha feito aqui direto. Então, eu tive problema com o celular. E tive que vir pro Note, Eu vou baixar aqui no celular para ver se vai. Né, que estão dissolvidas nesse líquido, e a endocitose mediada por receptor, né? Que são aqueles receptores que estão aderidos na membrana, naquele modelo mosaico fluido, né? Que eu dei na aula anterior, tá mostrando lá, né? As proteínas, tem as proteínas integrais, né? E aí, cadê esse ciclo? Foi. E aí aqui a gente tem nesse processo de endocitose, né? Como eu estava falando, algumas moléculas orgânicas, elas não conseguem ser absorvidas. Então, por isso que a membrana ela tem outros mecanismos, tem outras especializações, né? Então, a maioria das moléculas, elas conseguem ser transportadas, né, por difusão facilitada, por osmose, mas tem algumas outras, por diversas razões, que não conseguem ser absorvidas. Então, a membrana, ela se especializa, ela tem especializações para conseguir absorver isso, tá? Então, por isso que ocorre endocitose, pinocitose. Um exemplo de endocitose no nosso corpo é a absorção de colesterol, né, para fazer de colesterol para síntese de membrana e outros esteroides. E aí eu já falei para vocês que tem os 3 tipos de endocitose. Essa imagem aqui, ó, ela está mostrando a fagocitose, a pinocitose e a endocitose mediada por receptor. Então, vamos na primeira imagem aí, ó. Observem aqui na primeira imagem, tem como se fosse uma projeção, né? Então, tem o meio extracelular, que é essa parte de cima, e essa parte de baixo, que tem um círculo com um vermelhinho dentro, é o meio intracelular, é dentro da célula, tá? Então, primeiro a gente tem que entender isso. Então, esse risquinho aqui que formou uma projeção, a gente chama de invaginação, tá? E aí a membrana, ela faz essa projeção, que a gente pode chamar também de pseudópodes. Pseudo significa falso, né? Então, ela forma uma projeção aqui e vai englobar essa partícula que está aqui fora, tá? Tá parecendo uma bactéria aí, né? E aí essa bactéria, essa invaginação, ela engloba toda essa bactéria, tá? Ou uma outra macromolécula também, né? Um carboidrato, uma proteína.
E aí vai envolver ela todinha e vai mandar para dentro da célula. Então, embaixo, a célula já está englobada por uma vesícula. E aí, o que que vai acontecer? Quando ela faz isso, né, no caso, se for uma bactéria, ela faz isso para poder destruir, né, essa bactéria. Então, ela vai digerir essa partícula, tá? Ou essa molécula, ela vai digerir. Como que ela faz isso? Ela faz isso junto com uma organela que tem dentro da célula. É uma organela que é responsável pela digestão da célula. Então, precisa lembrar de uma coisa importante, né? Que uma célula, uma única célula, ela consegue fazer tudo que um organismo vivo faz, né? Então, ela nasce, cresce, se reproduz, morre, ela se unir ao lisossomo e vai digerir essa partícula que ela englobou. Então, esse processo aqui a gente chama de fagocitose. Aí, aqui na pinocitose, ó, já tem, tá vendo que tem aí azulzinho, umas estrelinhas aí? Aí está representando a parte de líquidos, né? E aí a membrana, ela não vai formar uma projeção para englobar isso, tá? Não é um pseudópode nesse caso. Mas o que que ela vai fazer? Ela vai englobar também, ó, a vesícula engloba, né, essa partícula que estava dissolvida aí no líquido, tá? E vai se unir à vesícula, vai formar uma vesícula e vai digerir também dentro da célula. Já aqui nessa última, ó, endocitose mediada por receptor, então lá fora tem diversas moléculas, partículas, né? E aí aqui também tem como se fosse uma depressãozinha, ó, não tá reta, tem uma depressãozinha, eu não tô conseguindo aqui porque eu ia colocar o mouse aí para mostrar para vocês. Mas tem uma depressãozinha aí, e essa depressãozinha é que vai fazer com que esses elementos que estão fora das células se aderem, né? É assim que fala? É. E aí, lá eles vão se aderir a um receptor que está lá na membrana, e aí após eles aderirem a esse receptor ele vai mandar essas partículas para dentro da célula. Tudo bem até aqui? Os três tipos, então? Adriana, eu posso Oi. fazer uma observaçãozinha? Claro. Eu acho que fica mais fácil lá onde formou os pseudópodes, a gente chama de evaginação, porque nessa a membrana ela se projeta para fora para englobar Isso, a porque eu ia partícula, falar né? da evaginação depois, porque às Tá. vezes Então tá. confundimos. Não, tá certinho. É que às vezes nós confundimos invaginação com evaginação, né? Então, Então, evaginação. aqui, ó, tá vendo? Tem a membrana, ela se desloca para fora, né? Então, é evaginação. E na pinocitose, ela se desloca para dentro. E daí, invaginação. Invaginação. Isso, perfeito, muito bem. Para eles não confundirem. Tá bom, só isso. Pergunta aí no chat se eles conseguiram entender, imaginar que a gente está falando de uma célula, né? Então, eles precisam usar muito a imaginação, porque isso aqui a gente está falando de uma única célula aí, e o meio fora dela e dentro dela. Então, eu achei legal você falar que a célula faz tudo que o organismo faz, porque às vezes eles não conseguem entender que a célula é a unidade funcional, né? E que tudo que acontece no nosso corpo, em menor grau ou em menor... Na unidade, acontece na célula. Isso, então... Ela vai ter várias funções. Esse paralelo é importante, porque é difícil mesmo imaginar a função celular. Fala, Adriano. Tem aluno que não consegue, a Karina não conseguiu entender direito aí. Essa questão Qual? de... eu creio que seja justamente essa parte do que é para fora, do que é para dentro, do que é englobado, do que é descartado. Acho que é essa parte aí. Tá. Ó, eu tô reiniciando o meu notebook, mas a gente vai tentar explicar, tá bom? Porque pelo notebook eu acho bem mais fácil, que eu consigo mover o mouse e tal, né? Mas enfim, vamos lá.
Deixa eu ver, tem uma função aqui. Ó, então vamos novamente. Então, primeiro, entender que a célula ela é a unidade funcional, como a Márcia falou, isso é muito importante, porque senão a gente não consegue estudar a citologia, porque a gente está estudando algo que é microscópico, né? A gente pegou e transformou isso para macroscópico. Então, precisa entender primeiro que a célula ela é uma unidade funcional. Como assim? Ó, vamos imaginar que vocês estão brincando com Lego, né? Todo mundo já brincou de Lego? Eu espero que sim, viu? O que é o Lego? São aqueles brinquedinhos... Na escola brinca. Isso. Então, vamos imaginar isso. O Lego, a gente vai montar várias coisas, né? Dependendo da imaginação aí de cada criança, a gente monta coisas. Vamos dizer que nós vamos montar uma casinha com esse Lego. Então, eu vou pegar o meu primeiro Lego, né, sozinho, e vou unir a outro Lego. Então, o meu primeiro Lego que eu peguei, o único Lego, corresponde à minha célula, tá? Então, para eu formar todo um organismo pluricelular, são várias células juntas. E aqui nós estamos falando de uma única célula só como exemplo. Tudo bem? Márcia, quer acrescentar? Não, tá tudo bem, Adri, tá ótimo. Tá tudo bem? Outro exemplo também que eu gosto de dizer, de falar, é quando a gente vai fazer uma casa. A gente não, né? Quando vai se construir uma casa. Então, um bloquinho com outro bloquinho, que vão se amontoando e vão formar uma casa. A mesma forma acontece com o ser vivo pluricelular, né? Então, todos nós um dia fomos uma célula só. E essa célula começou a se dividir, se diferenciar e formou a gente, formou o indivíduo. Tudo bem? Então, nós vamos pegar essa célula, que é a unidade funcional, e vamos para a parte da membrana plasmática, que eu expliquei na aula passada. O que era a membrana? A membrana, ela vai ficar em volta da célula, né? Vamos dizer assim, ó, eu vou pegar uma laranja, tá? E a casca da laranja que está envolvendo tudo que tem lá dentro, eu posso dizer que é a minha membrana. Sim? E aí, essa membrana ela é muito fininha. E ela está protegendo tudo que está lá dentro da célula. Além disso, é ela que vai deixar entrar e vai deixar sair substâncias para sustentar essa célula, né? Então, o que acontece? Nessa membrana, a gente começa a falar dessas especializações que ela tem para absorver ou para jogar para fora substâncias que ela não precisa, tá? Que ela não usa. Então, ó, a gente tem a endocitose. Então, endo é tudo que está acontecendo dentro da célula. E aí a gente tem 3 processos. A fagocitose. Então, na fagocitose ocorre a invaginação, né? Muito bem lembrado que a Márcia falou aí. A invaginação, que é essa projeção para fora da célula, ó. Então, esse para fora é a parte de cima do desenho aí, onde tem essas estrelinhas e tem parecendo uma bactéria vermelhinha aí, tá? Então, a célula, ela quer englobar, né? Ela quer comer, vamos dizer assim, ela quer comer. Então, essa bactéria, ela consegue fazer essa projeção, engloba toda a bactéria e manda para dentro da célula, formando ali uma vesícula. Essa vesícula, na verdade, essa invaginação já é a vesícula, né? Aí essa vesícula já englobou a bactéria, entrou para dentro da célula e ela precisa ser digerida. É igual a gente come, né, nossos alimentos e depois lá no estômago ele precisa ser digerido. Na célula também. Ele precisa ser digerido e a organela que vai ajudar a fazer essa digestão se chama lisossomo, que a gente ainda vai ter uma aula sobre as organelas citoplasmáticas. Tudo bem? Pergunta para o aluno se ele entendeu essa partezinha. Ela colocou que agora entendeu. Ô, Adriana, só lembrando que a bactéria é uma célula mais simples e ela está sendo englobada por uma célula mais complexa, né? Porque senão eles acham que confundem que então a bactéria não é célula. Não, ela é, mas é uma célula mais simples e menor que pode aí então ser... E lembrando que geralmente assim, a fagocitose ela é mais comum, não que não aconteça, acontece sim no nosso corpo também, mas ela é mais comum acontecer em protozoários, né?
até porque, como a ameba, por exemplo, a ameba... Os seres ela já unicelulares, né? Isso aí, tá? Aí aqui nesse outro, ó, na pinocitose, então eu tenho um meio extracelular, que é do lado de fora, onde está azul aí, tem umas bolinhas azuis, que eu não estou enxergando direito, umas estrelinhas. E aí aconteceu agora uma invaginação, ó, para dentro. Então a projeção mudou para dentro. Só que na pinocitose, a célula está englobando partículas que foram dissolvidas, né, em líquido, tá? E aí também vai formar uma vesícula, né, para ser digerida. E nessa outra aqui, que é a endocitose mediada por receptor, então não acontece bem uma invaginação e uma evaginação, né? Acontece que o meio extracelular que está cheio de substâncias aí vai se aderir à proteína, né, de membrana. E aí essas proteínas vão levar essas substâncias para dentro da célula. Sim? Estão falando que beleza. Ah, não, foi o Adriano. Não, mas ninguém perguntou nada, não. Tá. Vou tentar passar aqui meu... Já tá travando meu celular, meu Deus do céu. Bom, estão me ouvindo? Sim. Aqui, nesse slide... Aqui nesse slide, ele está mostrando, né, justamente, ó, a membrana plasmática. E aí, esses escurinhos que está aí entre o amarelo, né, eles são os fosfolipídios, que estão lá na bicamada, tá? E aí, o que acontece? Ó, olha que, percebam que lá dentro da célula, que é essa parte de baixo, tem uma vesícula que ela também tem fosfolipídio. Por quê? Porque ela precisa se aderir, né? Ó, aqui a gente já está falando de exocitose. Desculpa, não era nem esse slide que era para falar. Peraí. Nossa, que difícil o celular, viu? Bom, voltando, tá? Então, a gente falou de endocitose, que é tudo que acontece para dentro da célula. Então, vão pegar substâncias, partículas sólidas e líquidas e vão levar para a célula, pelos processos que eu expliquei. E agora a gente vai falar de exocitose. Ó. Então, exo significa fora. Então, agora a célula vai mandar para fora, tá? Vai mandar para o meio extracelular. E aí, essa parte de baixo aqui, ó, tem a partezinha que está escrita exocitose, e aí no meio tem em branco, tem uma vesícula. Essa vesícula, ela é feita de fosfolipídio, tá? E aí essa vesícula aqui, ó, lá dentro, ele já tem as partículas que ele quer mandar para fora. Essa vesícula, ela vai grudar, né? Aqui na membrana, então aqui já é outro momento, ó, a vesícula está embaixo, depois aqui essa bolinha já está grudada lá na membrana. E aí, depois, no outro momento, ela consegue mandar para fora a substância que ela deseja, que está em roxinho aí. Sim? Beleza. Beleza. E aí tem as outras especializações da membrana, né? Que são as microvilosidades. Então, onde que costuma mais falar que existem as microvilosidades, né? Quando a gente está estudando, na escola mesmo, no ensino fundamental. No intestino, né? No nosso intestino tem as microvilosidades. Por quê? Porque é lá no intestino que ocorre a absorção de nutrientes, né? No intestino delgado, tá? E lá no intestino grosso ocorre a absorção de água, né?
Então, onde os órgãos que fazem a absorção, geralmente, eles têm essas microvilosidades, que estão aonde? Na membrana. Não pode esquecer, a gente está falando da membrana, da parte que está formando a célula, tá? E aí, ó, ela tem esse formatinho, parecendo um zigue-zague. Então, ao invés de ser tudo reto, ela fez isso para conseguir absorver mais nutrientes. Tá? Então, a gente fala que tem um formato digitiforme, ó, parece dedinhos para cima. Tá vendo? Então, a gente tem essas microvilosidades da membrana no intestino, né, delgado. A gente também tem nos rins, tá? Para fazer a absorção de água. Tudo bem? Essas microvilosidades é mais tranquilo aí para a gente entender. Só não pode esquecer que a gente está falando da membrana plasmática, tá? Outra especialização são os desmossomos e interdigitações, né? Então, os desmossomos, eles vão ser responsáveis em unir uma célula na outra, né? E isso nos seres pluricelulares. Então, nós, por exemplo, os humanos, nós temos milhões de células aí, né? Trilhões de células, né? Mamíferos, répteis, todos esses seres. E aí essas células, elas não podem ficar soltas, elas vão ficar unidas, vão ficar grudadinhas. E aí a membrana plasmática, ela tem essa função. E como que ela faz isso? Ela tem esse mecanismo, né? Os desmossomos e as interdigitações, ó. Eu não sei se vocês conseguem abrir a imagem de vocês aí no celular. Eu não consegui abrir a minha. Mas está dando para ver bem, Adriana. Dá para ver bem? Dá para ver. Dá sim, tá tranquilo. Dá, né? Ó, então lá em cima tem microvilosidades, né? Que serve para aumentar a superfície de contato, aumentar a superfície de absorção. Embaixo, ó, isso tudo, gente, é na membrana, tá? Gente, tem os desmossomos, tá? Esses desmossomos aí, eles são como se fossem botões, né, que se unem, e as interdigitações, ó, que eles são formados aí, né, por pequenos, fica parecendo invaginações também, tá? Então, tudo isso daqui, ele serve para aderir, né, para unir uma célula à outra, tá bom? Sim? Porque, ó, pensa assim, ó, vamos voltar de novo lá na casa, né? E no Lego também. O Lego, para ele ter sustentação, ele tem aqueles encaixes, não tem? A casa, para a parede ter uma sustentação, ela tem o cimento no meio. Ah, tá. Qual a função dos desmossomos? Perguntaram? Os desmossomos é igual eu estou explicando, ele vai aderir uma célula à outra. Ó. Então, vamos voltar no exemplo da construção da casa. Então, eu pego um bloco e coloco outro bloco em cima. Se eu fizer isso, ele vai cair, né? Só que aí, para dar uma sustentação, eu preciso colocar a coluna, eu preciso colocar o cimento no meio, tá? Para ter uma sustentação. Nas células, elas também precisam ter, né, uma sustentação. E aí, quando eu tenho uma célula e outra célula e outra célula, uma do lado da outra, a minha membrana, ela começou a ter essa especialização. Começou não, né? Ela tem uma especialização, que é chamada de desmossomo. Então, a função do desmossomo é unir uma célula junto com a outra. Sim? E as interdigitações... Desculpa, Adriana. Eu acho que o aluno achou que era só interdigitação. Não são os dois, né? Os dois têm essa função de unir. De unir. Só que os desmossomos, eles parecem mais botõezinhos, né? O formato. Parecem botõezinhos ali ligando um ao outro. E as interdigitações parece uma invaginação, tá? É a morfologia isso, só. mas... Oi? O que muda é a morfologia mesmo, é só o jeitão. Isso mesmo, mas a função é a união. É tranquilo, né? Essa partezinha até que é tranquilo.
das especializações, tá? E aí a gente também tem as junções celulares, né? Então, essas junções, como o pronome está falando, ainda corresponde aí à união das células, mas de formas diferentes. Então, ó, são usadas para manter células unidas em organismo pluricelular, então isso que a gente já explicou. Aderem, né, também une as células epiteliais. Aí, essas células epiteliais, eu dei um exemplo de feixes de actina. A actina, ela fica presente no músculo, né? Não é isso, Márcia? E ela é responsável, proteína responsável, né, pela contração muscular. É isso aí, pode ir. Tá? E aí a gente tem os tipos, né? Tem as junções colidentes. Essas aqui, elas vão vedar o espaço intracelular. Como assim vedar? Tampar. Então, às vezes, a célula não quer determinadas substâncias dentro. Então, ela veda e impede que essas substâncias entrem na célula, tá? E a gente tem as junções comunicantes. Então, essas junções comunicantes, elas são formadas por canais de proteínas, aquelas mesmas proteínas que tá lá no mosaico fluido. Então, quem perdeu essa aula tem que olhar a aula anterior, tá bom? E aí, essas junções comunicantes, elas são responsáveis pela passagem de íons, né? Que tipos de íons? Cálcio, ferro, tá? Sódio e moléculas. Tudo bem? Aí aqui tem a imagem, ó, de uma junção comunicante. Ele tá vendo aí que ele tá mostrando, simplificando, tá? É um exemplo hipotético isso aqui. Então, duas células aí, ó. Dá para ver, Márcia? Dá sim. Tranquilo. Ó, então nessa junção comunicante, ó, tem as duas células aí, tá vendo? E aí tem os íons, né, que está passando de uma célula para outra. Aí aqui tem aquela junção de oclusão, né, que elas vão vedar, né, a célula, ó. Então aqui em amarelinho, ó, tem as duas células aí, elas vedam para que algumas substâncias não passem de uma célula para outra também, tá? Aqui, ó, do lado é uma micrografia, né? Que eles estão mostrando aí, ó, a membrana bem fininha, né? E essa junção de oclusão aí para impedir, né, para vedar a entrada de substâncias indesejadas na célula. E aí a gente tem as junções aderentes, né? Então, como o próprio nome já está falando, né? Tá aderindo uma célula na outra, tá? Então, aqui em cima, ó, eles estão mostrando uma célula do intestino, né? Eles estão mostrando aqui as microvilidades e tal, né? Aqui eles estão mostrando um filamento de actina no interior dos microvílulos, né? Lembrando que aqueles microvílulos são as microvilosidades, tá? E aqui no meio, em vermelhinho, ele está mostrando o cinto de adesão aí entre essas células, tá? Porque o nosso intestino, né, eles fazem movimentos peristálticos, então tem presença de músculo ali também. Então, provavelmente também tem actina, certo? Ô, Dri, aquela fotomicrografia, é legal falar para eles que é uma foto mesmo, que foi tirada no microscópio, né? Porque fica parecendo que é um desenho. Não, é uma foto que a imagem foi aumentada bastante e foi tirada no microscópio, então é a imagem real. Isso, então tem a imagem aqui, né, que eles desenharam só para a gente entender aí em vermelhinho, no meio, como que funciona essa oclusão aí. E do lado, como a Márcia falou, é uma micrografia de verdade mesmo, né? Claro que foram aumentadas várias vezes e assim, só foi possível com aquele microscópio eletrônico, né? De varredura, provavelmente, tá? Porque a membrana é muito pequenininha. Tudo bem até aqui, as especializações aí da membrana? O intuito disso tudo, gente, dessas especializações,
é digerir, né? É jogar para fora o que a célula não precisa. E isso está acontecendo em cada célula aí do nosso organismo. Então, a gente tem trilhões de células. E está acontecendo isso, né, em todas, tá? Isso tem que ficar bem claro, tá bom? Falaram que tá tranquilo. Aí, que bom. E aí a gente também tem aquela parte, né, do glicocálix, que a gente falou lá naquela aulinha, quando eu falei de membrana do modelo mosaico fluido, até coloquei um exemplo aqui, né? Então, para quem não viu ainda o mosaico fluido, ele é formado por uma bicamada, né, de fosfolipídios, tá? E aí, aderida a essa membrana, na parte de cima da imagem, da foto, a gente vê o glicocálix. O glicocálix, gente, ele é uma camada, vamos dizer assim, que ultrapassa a membrana, tá? Então, ela é a camada mais externa da membrana e ela é formada por açúcar. Então, por isso que a gente fala glicocálix, né? Então, que tipos de açúcar? A gente tem os glicolipídios, né? Que são os lipídios associados aí a carboidrato, açúcares, tá? Tem as glicoproteínas, que são açúcares ligados a proteínas. E para que serve esse glicocálix? Ele serve para lubrificar e proteger a célula, tá? Adesão intracelular, através daqueles mecanismos que nós vimos, formação de tecidos. Então, precisa lembrar, porque depois a gente vai ter uma aulinha sobre isso, mas precisa lembrar que, né, um dia nós fomos um zigoto, essa célula ela começou a se dividir e se diferenciar. Então, vai formar os tecidos, depois forma os órgãos, depois forma um sistema, depois vai formar o indivíduo inteiro, né? Um conjunto de sistema. Então, esse glicocálix, ele participa aí dessa formação aí dos tecidos, né? Reconhecimento de antígenos. Então, o que é antígeno? É um corpo estranho, né? Que entra no nosso organismo. Tá? Então, tudo que é o corpo estranho que entra no nosso organismo, a gente chama de antígeno. Reconhece também alguns hormônios, tá? E reconhece células também. Um exemplo que eu coloquei aqui é no caso de um transplante. Então, quando a pessoa faz um transplante, ela precisa tomar medicamento para não ter rejeição, né? E quando tem essa rejeição é porque a célula reconheceu aquilo, talvez, como um corpo estranho. Tudo bem? Então, olha só o tanto de função que esse glicocálix tem, tá? Então, ele faz parte da membrana, né? É uma parte mais externa da membrana. Adriana, na aula passada, o Flávio e o Reinaldo falaram bastante disso, de antígeno, né? A aula era sobre vírus, então, no caso, o vírus é o antígeno, né? Isso, vírus, bactéria, né? Eles falaram bastante, né? Do reconhecimento dos testes que estão sendo feitos para o Covid, né? Para a Covid. E falaram bastante sobre isso, sobre antígeno, anticorpo. Isso é ótimo, então. Então, tá fresquinho. Tá? Então, aqui tem a imagem desse glicocálix aí, que é a parte mais externa. A membrana é essa partezinha amarelinha e vermelha, o glicocálix ele é uma parte mais externa, em cima ali da membrana, tá? E aí, eu passei alguns exercícios para vocês. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Tudo bem? Então, essa parte de transporte, a gente termina hoje, tá? Então, a gente termina essa parte todinha de transporte. Depois eu vou ver se eu consigo, não prometo essa semana ainda, que eu tô cheia de coisa para fazer da outra escola, mas fazer um resumo de tudo que a gente viu até agora, os tipos de transporte, essas especializações de membrana, tá bom? E aí, Márcia, eu estava até pensando que você tinha perguntado se eu tinha terminado citologia, né? Ainda tem bastante coisinha ainda para falar. Não tem problema, né? Não, eu acho que não. A gente só precisa organizar o cronograma para não ficar o Saulo perguntando, né? Porque é duro ficar, não saber com quem. Quando a gente está com o cronograma organizado, ele já sabe com quem falar. Fica mais tranquilo. Mas eu acho que não. É só a gente pensar mais ou menos quantas aulas vão faltar. E eu acho que a gente tinha que conversar também para ver. Eu não sei como se organizou, até quando vão as aulas,
já que o Enem mudou, né? A gente precisa conversar sobre isso. É verdade. Mas é isso, pelo menos a parte de transporte acaba hoje, né? Que é importante. Eu estava vendo que tem bastante exercício sobre isso. Vou ver se eu organizo mais alguns para mandar para os alunos. Eles adoram, né? É uma coisa que é muito cobrada, né? É, bem cobrada. É porque a citologia, na verdade, é a base, né? De tudo. É a base, né? Para a gente estudar o restante, né? Então, é bem isso mesmo. Já tem aluno respondendo aí, já. Já tem? Já. A Beatriz dá a opinião dela aí. Gente, olha, parece ignorância, mas eu não sei nem olhar o chat aqui pelo celular do Zoom. Meu Deus, eu vou tentar. Então, tudo bem, porque eu não sei nem usar o celular no Zoom. Ai, eu não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz, porque tem mais alguém que não sabe como eu, viu? Isso é muito novo para a gente, essas aulas online, né? Então, a gente vai aprendendo. É. Mas depois eu volto. Mas como que o pessoal vai ler? Ah. Ai, gente, ô Márcia, mas a minha sorte é que agora minha filha tá aqui, né? Aí ela então tem. você Aí ela me pediu ajuda ajuda para os universitários, né? Sim, sim. Mas olha, eu vou te falar. O meu filho mais velho que me ajuda sempre não está aqui, tá no interior. Ai. O outro fala assim para mim: ah, mãe, olha lá no Google. É bem assim, né? Engraçado, né? A gente ensinou a andar, ensinou a comer. Ele não tem paciência, não. Mas a gente vai conseguir, viu? Vai, sim, a gente consegue. E aí, vamos ler? Devagar e sempre. Quando há infecção bacteriana, os neutrófilos englobam os patógenos e os destroem. Olha que legal isso daqui, né? Porque a Márcia acabou de me falar que a aula passada falaram bastante sobre isso, né? Então, coincidiu aí. No processo de destruição dessas bactérias, ocorrem sucessivamente. A letra A, endocitose, formação dos fagossomos. Esqueci de falar dos fagossomos, né? Então, esses fagossomos aí, nada mais é do que aquela... Nossa, me fugiu, Márcia. Tava escrito no desenho. Estava escrito? Isso, então aquela vesícula é chamada de fagossomo, tá bom, gente? Isso, então formação dos fagossomos, formação do vacúolo digestivo, né? Porque quando ele se unir com o lisossomo, né, vai formar esse vacúolo digestivo, degradação da bacteriana e os plasmocitoses. Gente, plasmocitose está relacionada aí, deixa eu pensar de uma forma aqui para explicar melhor. É como se fosse... Me ajuda aí, Márcia. Essa plasmocitose é como se fosse uma excreção, tá? É uma excreção da célula. Lá também tinha no desenho. Ai, que bom, então. Que ótimo, tá? Mas plasmocitose é isso, está relacionado à excreção. Então, ele vai englobar e depois vai excretar, né? Sim? Utiliza o que é importante, né? Isso. Então, ó, a resposta que algumas pessoas já falaram aí, a resposta é a letra A mesmo, tá? É isso. Porque a B não pode ser porque ele fala defecação celular. Não é defecação. É a plasmocitose porque ele vai excretar, tá? A C, endocitose, formação dos vacúolos autofágico, ataque, não, o lisossomo não ataca. O lisossomo, ele faz a digestão. Pinocitose não, porque não era uma partícula líquida. Então, letra A. Muito bem. Vocês viram que assim, né? Biologia tem uns nomes que adoram, né? Mas conforme vocês forem...
Oi. Todo mundo Eu, gosta eu, desses nomes. é... Duro é pôr esses nomes no filho, não pode, gente. Ó, senão depois vai sofrer bullying, né? É verdade, é Eu verdade. sempre falo que a palavra que, de todo o curso, de todo o tempo que eu dou aula, lógico que eu não me especializei em muito, né? Uhum. Mas a palavra que eu acho mais terrível em biologia é sinciciotropoblasto. Nossa! Foi a pior Meu, que eu encontrei. Então, essa daí tá fácil. Deus do céu. no- ô Márcia, essa daí eu lembrei até de um professor que ele falava isso. Meu Deus. Então, foi a que eu achei mais difícil. Aí, quando eu falo isso, eles... Nossa, professora! Esses dias, o meu filho fez o modelo do DNA e daí ele ficou... Nossa, mãe, mas essa palavra... Ele está no primeiro ano. Essa palavra é difícil. Eu falei, não, meu filho, tem palavra pior, né? Porque eles acham o ácido desoxirribonucleico muito difícil. Uhum. Mas tem coisa É, pior. verdade. Mas aí, assim, conforme vocês forem fazendo os exercícios, né? Aí vocês vão se deparando, e aí depois vai ficando mais comum, né? Esses nominhos aí são só É porque nominhos. muitos, o prefixo é o mesmo, né? Então é É. endo, exo, E isso é fago. legal até, né? Porque É, a gente consegue até, mesmo sem saber, se a gente sabe esses prefixos, a entender. gente consegue entender a palavra. Então isso é Isso. legal. Endo, É exo, iso, isso. evaginação, invaginação, né? O in. Então é bem Principalmente bacana. no vestibular ou no Enem, que você precisa utilizar esses recursos mesmo, porque lembrar exatamente de tudo Uhum. decorado é impossível e também não tem função nenhuma, né? Então, o recurso que É, você tem que usar é realmente entender é esses, isso mesmo. esses prefixos e sufixos e conseguir fazer a junção das palavras. Nossa, boa. Você me deu até uma ideia, Márcia. Na época que eu É? fiz cursinho, Hum. eu tinha uma professora que ela sempre, ela fazia como se fossem uns glossários sempre, sabe? Uhum. E aí ela ia explicando, mostrando palavras, né, que são iguais, só com os É, prefixos. Depois a gente podia fazer para os alunos também. Então, quando eu tô lá na sala de aula, eu falo para eles, quando começa a biologia, pegar, sabe aquela ficha Uhum, que é durinha que a gente faz fichamento? E ir sei. colocando isso, porque a grande maioria das palavras, os prefixos e sufixos repetem. Isso Então, mesmo. ao longo de 3 anos eles estudando isso, chega lá no fim eles já estão. E também em outras disciplinas, né? O É. hétero em física também, em química, Uhum, aliás, é muito é. usado. Então, isso vai. Depois eles vão se familiarizando. Uhum. Segundo exercício, já tem resposta? Tem? Já tem resposta. Peraí, tem uma resposta. Eu tô olhando aqui no celular da Cecília. São os nomes difíceis de lembrar, são mesmo. Mas Vendo é que o que a Márcia falou, ó, são difíceis de lembrar, mas se a gente começa a entender esses sufixos, fica mais tranquilo. Bom, posso ler? Acho que sim. Após a captura de uma partícula por fagocitose, ocorre a formação de uma bolsa com a substância em questão em seu interior. Essa se desprende da membrana plasmática e passa a ficar no interior da célula, onde se funde aos lisossomos, formando o chamado vacúolo digestivo. É a letra C mesmo. Tá vendo? Eles já estão acertando. Bem legal, né? E assim, eu nem É, tinha percebido, mas lá nos slides tem bastante nominhos, ainda bem. Muito bom, gente. É isso aí mesmo, tá? Então, interpretação, né? Então, fagocitose, né? Englobamento de partículas sólidas. É bem, bem legal. Próxima questão.
Oh, muito bem, parabéns. Que bom, Beatriz, que você está aqui agora. Que bom mesmo. Podemos? Ninguém vai responder, gente? Essa é fácil, hein? Essa eu acho que é a mais fácil. Essa aí tá bem, né, bem tranquilinha. É. Já responderam, eu acho. Vou ler. Algumas partículas não são capazes de atravessar a membrana plasmática da célula e precisam ser incorporadas de outras maneiras. As partículas dissolvidas em água, tais como os polissacarídeos, são incorporados às células por... Não pode ser fagocitose, porque ele está falando das partículas dissolvidas, né? Eu falei bastante isso. Então, ele está falando que os polissacarídeos, que são açúcares enormes, eles foram dissolvidos na água, tá? Osmose não, porque a gente não está falando de tipo de transporte, a gente está falando de especialização da membrana, né? Então, é a letra C, pinocitose. Ok? A Beatriz disse que estava na dúvida entre a C e a D. A D não pode ser porque exo é sair. De dentro É quando para sai. fora. É. Uhum. No caso, está falando endo, né? Isso mesmo. Exocitose é para fora da célula, né? Então vai englobar e aí vai se fundir, né, com a membrana, igual eu falei, e aí a membrana põe para fora. Próxima questão. Essa também tá facinho, né, Essa Márcia? também tá fácil. Ah, eu acho que eu vou começar a colocar coisas mais difíceis. Não, a gente manda no Google Classroom. Já responderam. Então, só pode ser letra A, né? Fagocitose, partícula sólida. E eu ainda falei, né, no momento da aula, que ocorre bastante, né, com protozoários e tal. Então, essa daí tá tranquilinha, né? Próxima questão. Estão dizendo que é a letra A. Hum. Muita gente já respondeu aí? Tão rápidos, né? Mas é só uma, né? Porque a anterior era da outra. Agora já colocaram que pode ser a C. Acha que é a C. Só mais um tempinho. Vou ler, tá? Várias são as estruturas associadas à membrana plasmática da célula que permitem a sua adesão e comunicação com outras células. Essas estruturas especializadas são conhecidas por junções intercelulares. Marca alternativa que indica uma junção que impede o fluxo de material pelo espaço intercelular, entre as células, né? Então, quem respondeu a letra A está certinho. São as zônulas, né? Zonas de oclusão. Ok? De adesão não pode ser, né? Porque a adesão é para aderir mesmo, tá? Os desmossomos também, eles são como botõezinhos também, não pode ser esses de oclusão. Junção comunicante também não. E as junções gap que a gente não falou sobre isso. Então, eu achei que a única dificuldade que eles iam ter era com a E, porque as junções comunicantes é o contrário, né? É para fazer a comunicação.
Isso, é o próprio É, nominho, né? Já tá é. falando, então é mais tranquilinho até. Então é de oclusão, né? Então é a letra A mesmo, né? E gap a gente não falou disso. Porque também tem coisa muito específica, né? Que acaba. Isso aqui enfim. E é isso, pessoal. Desculpa aí, né, os contratempos. Eu Na quero sala isso agradecer também aí, acontece, né? É que na sala quero daí a agradecer gente. muito a vocês, viu, Márcia? Márcia, Adriana.